Família Sofia retornou, galera. Aparentemente, parecia ela ter sido morta, né, pelo Ruth no final das contas, só que não foi isso que aconteceu. Na verdade, a gente viu uma reviravolta, digamos que muito louca, porque ela voltou de uma forma mais nova dela, com todas as memórias apagadas pelo Ruth, e depois de algum tempo, ela foi encorajada pelo próprio Ruth a se encontrar com Makoto. E ela começou a admirar o Makoto a partir daí, cara. Vê a Kuzunoha Company de uma forma diferente. Ela agora coopera, inclusive, junto com a Kuzunoha Company, como membro da Guilda de Aventureiros e como filha do mestre da guilda. Já viu isso? Dessa vez, nós vamos ver o primeiro reencontro dela com o Makoto, depois de tudo ter acontecido, dela ter sido derrotada pela segunda vez, e foi uma loucura. Preparado? Então vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, o céu já começou a ficar levemente acinzentado no momento em que o Makoto estava indo para uma jornada, indicando que a noite já tinha passado. O ambiente era um pouco distante, a entrada do labirinto que ele estava indo era grande e parecia estar mudando de cor de uma forma sutil. Não dava nem para chamar de cinza, né? Era mais um ponto principal que já tinham se passado uma noite inteira, já estava ficando de manhã, então eles já tinham ficado bastante tempo lá dentro. O Makoto ele voltava para o hotel planejando organizar os pensamentos e praticar com o arco para poder relaxar. Como a gente já falou várias vezes, a ideia dele de relaxar é só atirar algumas flechas ali. E sabia que até lá o sol já estaria nascendo. E ele começou a pensar que, pô, conseguir ficar tanto tempo sem dormir era até uma vantagem da juventude, né? Eu não tô mais jovem então, porque segundo ele, pra você fazer isso tu tá jovem, e eu não consigo. Já começa a bater o sono. Mentira, teve outro dia aí que eu fiquei acordado 30 horas, mano. Papo reto, é difícil, mas isso aí não vem ao caso não. Algo que raramente as pessoas apreciavam, já que acostumava se sentir inexperiente e sem habilidades também. Enquanto ele voltava então com Akashi e Yuduki, ele notava que Akashi ainda estava pálida, sendo toda amparada ali por Yuduki no final das contas, e as memórias dela, antes que estavam turvas, começaram a voltar aos poucos. A culpa pelo que tinha feito, né, enquanto elas estavam sob o controle de outra pessoa, começou a pesar. Ela estava tentando atrair Yuduki, Iroha e também os outros para o lado do inimigo, todos sob a ordem de alguém que deveria ser uma aliada, que era Haruka, no final das contas, a mãe de Iroha. Mas apesar disso, o Makoto sabia que Akashi ainda tinha chance de redenção. O tempo que ele teve lá sob o controle não foi tão longo, e no caso, ela não tinha se machucado ou matado ninguém por vontade própria, diferente dos outros que ela tinha encontrado antes. Akashi também podia ser salva. Enquanto refletia então sobre tudo isso, o Makoto percebeu que tinha algum acesso às memórias que não eram dele. E acontece que ele não conseguia ativar esse poder dele à vontade. Mas quando acontecia, era como se uma gaveta oculta do conhecimento dele se abrisse, sacou? Dessa vez, ele acabou captando as memórias de 3 garotas ali que infelizmente não tiveram a mesma sorte que Akashi. Eram filhas dos nobres do Império, tentando melhorar a situação política, só que elas acabaram envolvidas com o Tomoki e perderam o caminho. Foi todo mundo ali envolvido pelo charme dele. Voltando pro presente, o Makoto, ele notou a presença familiar surgindo na porta, né? Eram Beren, Hakuto e Shi, que aparentemente estavam envolvidos numa confusão agora. Beren e Hakuto tentavam explicar que eles estavam se preparando para uma parada importante, mas Shi, claramente irritada, revelava que ainda tinha sido sequestrada por eles para poder treinar dentro do labirinto. O Makoto ele começou a ouvir as explicações e tal, e mesmo que o sequestro fosse uma questão à parte aí, ele compreendia que seus companheiros estavam tentando se preparar cada vez melhor para possíveis confusões futuras, missões que poderiam acontecer, né? E ele concordou em levar eles ao labirinto, só que reforçou a importância de não se esforçarem além dos limites físicos, porque ninguém aguentaria, e também porque a saúde deles era uma prioridade acima de tudo, né? Enquanto eles caminhavam para o hotel, o Makoto pensava em algumas maneiras de melhorar a preparação do grupo, como por exemplo, ajustar os equipamentos do Beren, garantir que Shi recebesse os treinamentos mais adequados, e sabia que com a ajuda de Azora, eles poderiam enfrentar os desafios futuros de uma forma muito mais eficaz, muito mais proficiente no final. Ao entrarem no hotel, então, eles foram recebidos por várias pessoas, o que de certa forma surpreendeu o Makoto, porque, pô, uma movimentação mesmo aquela hora, tá ligado? Tarde, uma doideira. Mas pulando um pouco para as profundezas do templo Avenue, lá na área subterrânea brigava templos dedicados à religião do espírito de Laurel, como um destaque especial para o templo Kishimo. Contudo, nem todos os espaços ali tinham propósitos religiosos. Para alguns, aquele lugar era só uma fortaleza, quase que como uma religião, onde uma figura diferente era sempre reverenciada, que era o herói do Império, Iwarashi Tomoki.
Dentro de um salão repleto de uma densa fumaça roxa, relatórios fluíam entre todas as pessoas que ocupavam aquilo. Um bar suspeito onde o Makoto esteve recentemente perdeu a comunicação, e a falha de Akashi se tornava cada vez mais evidente, algo que não agradava a todos os líderes daquele culto. Haruka, que era uma figura de destaque, lamentava que ainda não tivesse ensinado a sua filha Iroha sobre toda a grandeza do Tomoki, e mesmo assim não tinha pressa para fazer isso. Ela sabia que Iroha, no final, sem um papel de liderança, não poderia oferecer muita resistência, e a devoção a Tomoki era inquestionável, para tu ver como que o ódio da gente vai começar a subir a partir daí por ele, porque é uma coisa surreal, cara, você ver isso acontecendo. O cara tá literalmente sendo venerado como um deus. Para Haruka, oferecer tudo ao herói significava felicidade eterna. A filha dela, por outro lado, já era considerada problemática, porque ela não entendia a grandeza desse herói. A Haruka via com tristeza o fato de que viver sem conhecer o Tomoki era uma existência inútil. Kogetsu, então, uma aliada e colaboradora ali, relutante, lembrava ela de que, apesar de todos os esforços, eles ainda não tinham um controle completo, e tudo precisava ser feito com o máximo de cautela possível, especialmente em relação ao pai de Iroha, cuja morte natural seria necessária para evitar algumas suspeitas. Kogetsu, que em tempos faria o próximo à família de Osakabe, sabia bem que Haruka agora estava sob o charme do Tomoki, e tinha mudado drasticamente. Ela justamente tinha se transformado numa seguidora devota, revelando todas as informações sigilosas e manipulando aqueles ao seu redor para que eles sirvam ao herói do Império. Kogetsu, apesar de fingir cooperação, planejava a própria estratégia, para se livrar justamente da Haruka e retomar o controle da casa Osakabe. Embora Haruka tivesse muito confiante de que a companhia Kuzunoha, que era uma entidade externa das ligações ali a Sairitsu, não representava uma ameaça, Kogetsu não compartilhava dessa mesma segurança. Cara, ele sabia que a jovem Iroha, única da família que não sucumbiria a esse feitiço no final, tinha se aproximado da companhia Kuzunoha, e isso poderia ser um sinal de perigo. Realmente poderia, porque o Makoto não ia deixar as coisas tranquilas assim, vendo as cagadas que o herói tá fazendo. Ainda assim, todas as tentativas de assassinato que tinha acontecido anteriormente, que resultaram em fracasso, estavam frescas na memória. Todos os agentes enviados não conseguiram eliminar Iroha. De uma forma inesperada, eles acabaram todos enfrentando o representante da companhia Kuzunoha, o Makoto, sendo completamente aniquilados por ele por causa da força do Makoto. Kogetsu, por mais que soubesse que não foi diretamente erro dele, né, ainda sentia o peso dessas perdas. E conforme Kogetsu se retirava, ele começou a refletir sobre a situação. Ele sabia que Haruka, em alguma hora, uma mulher forte e independente, tinha sido completamente corrompida pelo poder do Tomoki. Mas mesmo com dúvidas surgindo sobre o caminho que escolheu, ele reafirmava sua decisão. Tudo aquilo era pelo bem da família Osakabe e pela sua própria justiça. Não tinha mais volta. O próximo movimento seria justamente contra a companhia Kuzunoha, e ele sabia que no final ele precisava agir com o máximo de cautela possível. Então, depois de uma longa noite a partir disso aí, o Makoto ele se viu num lugar inesperado, um tanto quanto surpreendente para ele. O ambiente ao redor era dominado por uma brancura intensa, né? Ele estava justamente em Kalenion, uma região que ele não visitava há algum tempo, por conta do chamado inesperado do Shiki. Apesar dele estar focado na limpeza do labirinto lá de Laurel, ele acabou sendo levado até Kalenion, e o Shiki estava lá, visivelmente preocupado, né, porque o Jin e alguns outros alunos tinham passado por um incidente meio complicado durante o treinamento. Mesmo sendo algo planejado para fortalecer o Jin, o resultado foi um tanto quanto problemático. O Jin perdeu o controle, entrando num estado de extrema agitação depois de um combate real, tá ligado? E mesmo que ele tivesse fisicamente recuperado, a experiência de enfrentar a morte real parecia ter deixado uma marca profunda no estado mental dele. Cara, isso qualquer um cairia aos pés dessa marca. O Makoto ele não via a situação como uma parada tão grave, afinal de contas o Jin ele já tinha treinado para situações difíceis, e mesmo que tivesse falhado nesse momento, cara, fazia parte do processo de se tornar um verdadeiro guerreiro. Combates reais não eram como se fosse uma aula na academia, onde até mesmo nos momentos mais tensos os alunos sabiam que eles estavam tranquilos, não tinha risco nenhum. Mano, no campo de batalha a realidade é diferente, ou você sobrevive, ou não. Então assim, é difícil. E essa foi uma lição que o Jin acabou aprendendo da maneira mais difícil possível. O Shiki, por outro lado, ele parecia carregar a culpa do fracasso. Só que não era culpa dele. Mas ele assumiu a responsabilidade pelo Jin e se sentia muito mal por ter subestimado toda a situação. Só que o Makoto via aquilo como parte do aprendizado. O Jin falhou. Sim, ele falhou. Mas isso não era motivo para o Shiki se culpar tanto. Afinal, o treinamento tinha sido aceito pelo próprio Jin e ele sabia dos riscos envolvidos em buscar força e se aliar à companhia Kuzunoha. No final, o Makoto,
com aquele jeito dele mais direto, ele estava disposto a confrontar o Jin sobre a fraqueza dele quando ele melhorasse. E ele planejava, inclusive, lembrar o próprio Jin de que o caminho para o poder não era um caminho fácil e que a falha fazia parte do crescimento. O Jin precisava entender que ser forte envolvia mais do que só desejo. Era preciso superar o medo, seguir em frente e, mesmo com todas as adversidades, continuar lutando. Enquanto o Shiki refletia sobre essa situação, ele começou a refletir que talvez estivesse sendo mole demais com os alunos. Então, uma nova pessoa apareceu ali. Uma presença, né? Uma voz enérgica veio do nada interrompendo o ambiente que já estava tenso. Era uma garota jovem, cheia de vitalidade, que se apresentou como Sofia, trabalhando na Guilda dos Aventureiros de Kalenion. Olha que doideira! Ela parecia ser a causa do incidente com o Jin, algo que chamou a atenção ali do Makoto, porque, para quem não lembra, Jin e Sofia se conheciam no passado, né? E a presença da Sofia trouxe um ar completamente diferente para o lugar. O Makoto ele começou a observar ali com certa curiosidade, tentando entender quem ela era e como a influência dela tinha afetado tanto o Jin a ponto de levar ele a se ferir. O lendário matador de dragões, conhecido por ter dado o golpe final na criatura colossal, agora estava misteriosamente de uma forma rejuvenescida, em pé, em frente do Makoto. A Sofia lá. Parecia inacreditável, só que ela presente ali sendo a Sofia não demonstrava a mínima ideia de quem o Makoto realmente era. Ela de alguma forma parecia intrigada e curiosa com o Makoto, sem qualquer sinal de desconfiança ou sinal de falsidade. Isso porque Ruth apagou todas as memórias dela. Era no mínimo assustador ver o Makoto ver essa parada. E a Sofia, não sendo uma mulher vingativa, consumida pelo ódio que o Makoto conheceu de outras memórias, parecendo mais uma jovem inocente, sem traços de crueldade que ela costumava exibir, e muito. Além disso, era mais estranho ainda que ela chamava Ruth de pai, embora tivesse mencionado um nome um pouco diferente, Faust, porque o nome do Ruth é Faust, né? A situação ficava cada vez mais confusa e a presença dela só levantava mais perguntas. Mas enquanto ela falava sobre o Jin, que era um aprendiz recentemente machucado, o Makoto tentou entender o que estava acontecendo, e a Sofia mencionou que o Jin confundiu ela com alguém chamado Miranda, e parecia muito estranho. De fato, o Jin tinha corrido até ela no meio de um treinamento, e certo de que ela era essa tal de Miranda. E realmente era, entendeu? De algum jeito ele estava certo, apesar da Sofia claramente ser alguém diferente agora. A parada toda era estranha. A nova Sofia, sendo jovem, sem lembranças do passado que o próprio Makoto conhecia, ela também parecia ter uma certa impressão ali extremamente positiva da companhia Kuzunoha, o que era peculiar, digamos assim. Só que ela parecia com outra pessoa completamente diferente, que adicionava mais confusão à mente do Makoto ainda. Enquanto ela continuou falando de uma forma animada sobre como a companhia Kuzunoha era de fato poderosa e como ela se inspirou, gostou muito, o Makoto ele só conseguia pensar numa coisa: quanto isso tudo parecia manipulação de Ruth, ou melhor, Faust. Parecia que isso tudo foi orquestrado para que o Makoto encontrasse a Sofia em Kalenion e ficasse chocado e eventualmente fosse procurar Faust para poder obter as respostas. A avaliação da Sofia sobre a companhia Kuzunoha sendo exagerada pra caramba, chamando ele de até potencial de guerra mais poderoso do mundo aí, o que era um absurdo, ou talvez não, né? Mesmo assim, a Sofia falava com certo entusiasmo sobre como seu pai, Ruth, sempre elogiava o Makoto e a sua companhia, dizendo que de fato era uma grande vantagem para a Guilda dos Aventureiros poder estar junto sempre, cooperar ali e ter parceria, e que Ruth tinha criado uma versão da Sofia para ser completamente devota e leal, cheia de admiração pelo Makoto. Olha que doideira! Quando a Sofia mencionou um nome novo, Asnoval, aí o Makoto se lembrou vagamente ali desse nome. Só que a situação só se complicou, porque Asnoval supostamente resgatou o Jin dos monstros que estavam vagando por lá por Kalenion, perguntando como chegar a Tsaig, o que não fazia certo sentido, considerando a distância absurda entre Tsaig e Kalenion, sacou? Algo estava claramente errado naquele momento, e o Makoto decidiu que era melhor ele investigar por agora o estado do Jin principalmente, né, e depois voltar para Tsaig, deixando a exploração do labirinto para mais tarde, porque outras coisas poderiam estar acontecendo. Mesmo com todos os mistérios e confusões, ele sabia que ele teria que lidar cada vez mais com as questões relacionadas a Iroha e satisfazer os interesses da Mio também, com a produção de Misou no final das contas. Por fim, a Sofia, sem intenção de se encontrar com o Jin, se despediu ali do Makoto e expressou a vontade dela de passar mais tempo com ele em outras oportunidades, outros encontros, e aí o Makoto sentiu que, apesar de tudo, a Sofia parecia genuinamente feliz,
o que deixou ele desconfortável. Talvez o que Ruth fez tenha sido dar a ela uma nova vida, um recomeço, longe do ódio, longe da vingança, e essa ideia até mexeu com o Makoto, mas eu acho que é uma ideia bacana. Só que ele não podia perder mais tempo com essas divagações, porque ele tinha muitos assuntos muito mais urgentes para tratar nesse momento. Assim ele partiu daquele lugar e nós finalizamos o capítulo da volta da Sofia, porque ela meteu o pé também e foi embora. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado dessa volta. Foi uma volta um tanto quanto inesperada. Eu acho que você não imaginava que a Sofia fosse voltar dessa forma, né? E já tinha gente me perguntando no último vídeo, por isso que eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, porque ela tava demorando pra aparecer. Mas ainda tem muita história pra gente conversar, tá? Então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece da sua inscrição e do sininho. São muito importantes pra você nunca perder nada de Tsukimichi, sempre receber as notificações aí direto quando sair vídeo novo. E vim com a gente pra acompanhar tudo firme e forte, beleza? Tamo junto, beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!